Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Cara, vou falar um pouquinho aqui sobre a pecuniária, como é que ela funciona, para quem não está sendo hoje em dia devido a uma portaria e por que que essa portaria está caindo, já saíram as primeiras decisões. Vamos lá, pecuniária é para você que vai terminar o seu tempo de serviço, vai ser licenciado por término do tempo de serviço, tá bom? O que que é isso? Todo ano, o militar, que é temporário, ele precisa solicitar o reengajamento. O que que é o reengajamento? O reengajamento é o engajamento é ser engajado por um ano, 12 meses. Então você tem um contrato com o Exército de um ano, sendo limitado até 8 para quem é temporário, tá? Então você é obrigado a solicitar o reengajamento. Se você quiser ficar o próximo ano, aí o comandante decide se vai te dar ou não esse reengajamento, esses 12 meses a mais. Claro que quando você chega no 8º ano, você já não pode mais pedir o reengajamento que você chegou no seu limite. Enfim, cada ano que você fica, exceto o ano de serviço militar obrigatório, o que que é isso, Gabriel? O ano de serviço militar obrigatório é seu ano de recruta, um ano ali. Se você já é reservista, mas eu nunca servi o exército, eu fui dispensado e depois eu entrei no STT, depois eu entrei no OTT, beleza? Então todos os seus anos irão contar. Mas se você tem o serviço militar obrigatório, esse ano não conta, tá? Porém, para cada ano, exceto o ano de serviço militar obrigatório, vai te dar um soldo bruto. Então vamos dizer que você ali está como terceiro sargento, tirando os seus 6 mil e poucos reais bruto todo mês. Então, se você ficou 5 anos, por exemplo, vai ser 5 vezes esse valor bruto. Gabriel, eu sou moleque novo, não sei ainda o que é bruto e o que é líquido. Vamos lá. Rapaziada, você ganha um salário X e dentro desse salário X tem vários adicionais. E daí, beleza, vai ter o adicional disponibilidade, vai ter o adicional de formação, vai ter o adicional, enfim, vai ter um monte de coisa. Aí esse vai formar a soma disso tudo vai formar o salário bruto, que vai bater 6 mil e pouco. Aí depois começa vários descontos. Desconto do Fusex, desconto do imposto de renda, desconto de não sei o que lá, enfim, vai aparecer vários descontos e que vai diminuindo esse valor. E aí, por isso que a gente diz que hoje um sargento ali deve estar ganhando perto dos seus 5 mil reais, e quem está na selva ganha um pouquinho mais, quem está fora da selva ganha um pouquinho menos. Mas está ali na casa dos 5 mil, tá? Um pouco a mais, dependendo da sua situação, ou um pouco a menos. Então, esse é o líquido, beleza? Esse é o valor líquido, é o que realmente vai cair na sua conta. Quando a gente está falando de pecuniária, ela é o bruto vezes a quantidade do tempo que você ficou. Então, se você ficou 5 anos, você vai ganhar 5 vezes o valor bruto. Se você ficou os 8 anos e nenhum deles é ano militar obrigatório, você vai ganhar 8 vezes o bruto. Quem é que tem a possibilidade de ganhar? Quem for licenciado ex officio por término do tempo de serviço. Pronto. O oficial da mãe, ele consegue fazer isso? Não, porque ele é um cara que ele já ganha estabilidade 6 meses depois. E o sargento de carreira? Esse sim. Por quê? Porque ele também tem que ficar pedindo reengajamento até estabilizar. E com quanto tempo ele estabiliza, Gabriel? Com 10 anos de serviço. 10 anos de serviço conta o quê, Gabriel? Cara, vai contar os anos de aluno. No meu caso, eu entrei em 2018. Vai contar o básico, o ano 2018, o ano 2019 na ESA e todos os anos que eu fiquei até então. Tem cara da minha turma que já tinha servido o exército antes. Tinha cara da minha turma que, inclusive, já tinha servido por muito tempo o exército antes. O cara passou no último ano e ele ficou esse tempo todo no exército. Aí depois passa na ESA e depois entra. Então esse cara, ele já estabilizou, porque todo o tempo anterior que ele teve de exército também contou para a estabilidade, tá? Então ele batendo 10 anos, ele vai ficar estabilizado. Mas enquanto ele não estabilizar, ele pode sim simplesmente não pedir o reengajamento. Ao não pedir o reengajamento, tem o término ele é licenciado por término do tempo de serviço. Tá me entendendo? E isso, a princípio, automaticamente geraria o direito a ser indenizado. Porém, o Exército, como boa instituição que é, inventou uma nova portaria mudando todo o entendimento, sem nunca ter mudado a legislação. Saibam de uma coisa, você é moleque novo, você ainda não sabe disso. No Brasil, a gente tem hierarquias das normas. Então, nós temos a Constituição, onde todas as normas têm que olhar para ela e respeitar ela. Depois disso, vem as leis.
O que a lei faz? Ela inova no campo jurídico, ela traz coisas novas, ela vai criar direito ou tirar direito, criar deveres ou criar deveres. É aquela máxima, você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão por virtude de lei. Isso está na Constituição. Então vem a lei e diz assim, ó, o cara que terminar o tempo de serviço, ele tem direito a pecuniário. Beleza? Beleza? Então a lei determinou isso. Então vinha o exército regulando. As portarias, elas não criam e nem acabam com direitos. Então vem o exército e diz assim, ó, poxa, tem muita gente saindo. Tem muita gente saindo do quarto, tem muito terceiro sargento ali não estabilizado, pegando pecuniária. Vamos impedir essa saída. Daí criaram uma portaria, mudando o entendimento do próprio exército, sem ter mudança nenhuma na legislação. Dizendo que, olha, esse direito aqui de pecuniária não deve ser concedido para militar de carreira, porque ele é diferente do militar temporário. Porém, nós já temos precedente do Superior Tribunal de Justiça, né, que é o STJ, dizendo que o militar de carreira e não estabilizado e o militar temporário, ambos são a mesma coisa. A diferença é que um, em algum momento, se tornará de fato um integrante efetivo. O outro não tem essa possibilidade, mas enquanto ele não alcançar essa característica, ele não irá, eles são a mesma coisa. Enquanto ele não for estabilizado, ele ainda é um militar temporário para fins desse tipo de legislação. Beleza? Dito isso, o exército ele parou de conceder a pecuniária, porém agora saiu algumas decisões já, conforme eu vinha prevendo há algum tempo, já tinha falado para algumas pessoas da turma, já tinha falado inclusive no canal, saiu algumas decisões do tribunal, de alguns tribunais federais, dizendo que a União ela tem que pagar. O problema é que o exército ele vai esperar que as pessoas ajuizem a ação, né? Ele não vai, eu acredito que o exército não vai querer mudar essa portaria, porque vai ter gente que não vai pedir ação, tem gente que está saindo antes do final do término do tempo de serviço, por exemplo. Se eu quisesse sair agora, eu não ia pensar duas vezes só pela incomodação de ter que ajuizar a ação para conseguir esse dinheiro. Então, se aparecesse uma oportunidade para mim no meio do ano, eu já ia sair no meio do ano. E aí já nem geraria esse direito, entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo. Então, eu não acredito que o exército vai mudar esse entendimento. Porém, ajuizando a ação, pegando ali um advogado para o advogado ajuizar a ação, um advogado que entenda do assunto, com certeza você consegue reverter isso aí. Com certeza, óbvio. A gente não consegue dizer nada que é com certeza na justiça, né? Infelizmente, a segurança jurídica nesse país passa longe. Mas há uma grande possibilidade de conseguir, sim, a indenização ali de pecuniário. Então imagina que no meu caso, eu estou no meu 9º ano. Se eu sair no final desse ano, vão ser 9 vezes o meu soldo bruto. Cara, é muito dinheiro para eu deixar de receber. É muita grana para eu não pensar em receber, entendeu? Então, fica aqui minha dica, já explicando para você o que é pecuniária. Qualquer militar temporário vai ter. O militar de carreira é sim considerado temporário, inclusive há decreto do presidente da República falando que qualquer militar que precise renovar o seu contrato ali, né? Ele fala com outro jeito de escrever, é considerado militar temporário. Então, nós, militares de carreira, só temos a possibilidade de se tornar, de fato, militar efetivo. Até lá, a gente é também considerado temporário e a gente tem direito, sim, à pecuniária. A diferença é que a gente tem que brigar na justiça para conseguir. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Gosta desse tipo de conteúdo? Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever. Tamo junto, até mais. Fui!